Olá, boa tarde, bom dia, tudo bem? Depende do horário que você está assistindo essa apresentação. A gente vai estar falando agora sobre custo de locomoção de baleias. Esta apresentação é para o seminário de instrumentação avaliativa da disciplina de TAB, conforme orientado pelo professor Breno Belintani. Os integrantes sou eu, Victoria Pereira, e a Giovana Saito. Bom, essa apresentação ela vai ser dividida em dois momentos. No primeiro momento, vão ser estudos de caso, onde eu vou trazer 2 ou 3 estudos de casos para estar explicando como que se dá essa observação de baleias, né? Até porque ela tem crescido muito nas últimas décadas e essa observação de grandes cetáceos, ela é muito importante para entender alguns efeitos letais de perturbação e efeitos a longo prazo das taxas vitais desses animais. No segundo momento, a gente vai estar falando como que isso pode estar acontecendo dentro do corpo do animal. Então, a gente vai falar de tipo de fibras musculares de grandes cetáceos, armazenamento e produção de energia e custo de locomoção para esses animais em diferentes ambientes. O primeiro experimento que a gente vai estar trazendo é esse Infer Energy Expected from Respiration Rates in Mink Oils to Measure the Effects of Whale Watching Boat Interactions. O que significa, né? Que é inferindo o gasto de energia das taxas de respiração de baleias minks para medir o efeito de interação e observação dessas baleias. Então, em primeiro momento, o que é uma baleia mink, né? A baleia mink, ela tá na família da Balaeomptera, né? O seu nome científico é Balaeomptera acutorostata. Características gerais desse animal. Ele mede em cerca de 11 metros de comprimento e pesam aproximadamente 14 toneladas. Possuem um dorso escuro e o ventre claro. Apresentam uma lista branca nas nadadeiras peitorais e costumam se concentrar nas águas próximas aos polos durante o verão, para se aproximarem de krill e pequenos peixes. Então, o que seriam krills, né? Krills são fitoplâncton e zooplâncton. Em muitos artigos ou em muitos estudos a gente acha essa palavra, mas ela é referente a esses dois tipos de alimentação do animal. Bom, a população de baleia mink diminuiu muito devido à caça demasiada, a caça ilegal desse animal, né? Assim como a poluição, que ele acaba perdendo seu habitat e a captura de redes também de peixes, e, enfim, acaba atrapalhando esse animal. Bom, esse estudo, o que aconteceu, né? Tem vários métodos de observação de animal. Eles escolheram por observar mesmo o animal, porque a gente pode estar colocando algum tipo de chip, marcar esse animal de alguma forma, né? Existem muitas formas, tipo de você marcar animais pelas nadadeiras, ou mesmo por microchips, e enfim. E neste caso, os estudiosos, né, os cientistas, estudiosos não cientistas, eles decidiram não estar impactando diretamente nesse animal. Então, eles decidiram sair de 2 locais, que é esse Garor e esse Reykjavik. Esse mapa que vocês podem observar é de uma área de estudo na baía de Flexiford, na Islândia. Lá, eles saíram desses 2 locais, né, para estar observando esses animais em barcos grandes. O que eles conseguiram observar? Dentro desse mapa, a gente consegue ver uma imagem de satélite, né? Então, a gente está olhando toda a Islândia. E o que acontece? Esses pontilhados ou essas riscas são onde esses animais costumam se movimentar, se alimentar, se reproduzir. Eles estão bem perto da costa, são rastros do caminho que esses animais podem fazer. Olhando assim, parece que esse rastro é muito pequeno, né? Tipo, um animal de grande porte consegue andar tão pouco, mas na verdade
a gente está olhando essa imagem de satélite, né? Então, quando a gente aproxima ela e coloca ela em quilômetros, isso dá bastante coisa, ainda mais para o animal que é de grande porte. Visto isso, esses animais, por conta de vários grandes impactos, né? Tipo assim, caça ilegal, um pouco da perca da biodiversidade, que acaba atingindo diretamente a sua alimentação, e enfim, eles se assustam bastante com qualquer tipo de movimentação estranha. Então, quando você vai com um barco até eles, né, eles veem esse barco como um predador. E o que acontece? A partir disso, vendo esse barco como um predador, esses animais acabam se locomovendo mais rapidamente. E o que acontece? Isso impacta diretamente na sua taxa metabólica, né? Porque ele vai precisar utilizar mais energia para estar fugindo de um predador, que ele acha que é um predador. Então, a gente mede isso pelo custo de transporte, que é o COT. O que é medido por MR, que é a taxa de gasto energético estimado daquele animal, né? SM, que vem de swimming, é a velocidade de natação, vezes o W, que é a massa corporal desse animal, é medida em quilos. E aí a gente consegue saber quanto que custa para esse animal estar se locomovendo. A partir disso, isso gera um gráfico, né, que é a taxa de respiração, a taxa de natação e o COT. Essa taxa, essas linhas sólidas e tracejadas, elas representam valores ajustados de um modelo linear e uma relação polinomial, do qual a gente apresentou uma equação delas, né? Que são potências de dados de controle e impacto, respectivamente. Os círculos preenchidos e abertos correspondem aos dados de controle e impacto, respectivamente. Então, o que acontece? Para você conseguir observar grandes cetáceos ou animais de vida livre, você tem alguns impactos, né? Ou você consegue observar. O que diz esse gráfico, né? Diz que o animal, quando ele está no movimento normal, sem nenhuma perturbação, ele tem uma taxa metabólica menor, digamos ali, ó, que está entre 4 a 10. Quando ele está em observação, quando ele se sente ameaçado, a taxa metabólica dele pode até dobrar. E aí a gente vai estar explicando melhor isso na apresentação. Bom, outro estudo que a gente vai estar trazendo é essa escala de desempenho de alimentação em estocadas em baleias rorquais, e o gasto energético específico da massa aumenta com o corpo e tamanho, que limita progressivamente a capacidade de mergulho. Então, como que o tamanho do animal vai impedir ou ajudá-lo, né, na capacidade de mergulho dele? Como que, né, como que isso vai se dar numa taxa, né, numa taxa vital para ele? Então, só para lembrar, né, baleias rorquais também são baleias da família do Baleonteopiridium. É uma designação comum para os cetáceos da família Baleonpteridae. Então a gente tem baleias azuis, baleia cinza, as baleias rorquais, e ali a gente tem um gráficozinho em que fala tipo qual é o tamanho de um humano comparado a esses animais. E assim na apresentação presencial a gente vai especificar melhor como que foi esses estudos. Então, primeiro a gente vai falar um pouco sobre os tipos de fibras musculares. A gente tem as fibras do tipo vermelha, do tipo 1, que são fibras com baixa frequência de contração e alta resistência à fadiga. A gente tem as fibras do tipo 2A, ou fibras rosadas, que são fibras com média resistência à fadiga. E a gente tem as fibras brancas, que são fibras do tipo 2B também, chamadas de 2B, com pouca resistência à fadiga e contrações rápidas. A 2A ela é uma intermediária. A composição dessas fibras, elas variam entre os músculos e elas variam de acordo com as necessidades funcionais de cada músculo. Essa aqui é só para exemplificar uma baleia bicuda de Cuvier, que a gente vai usar lá mais para frente. Então, a maior parte das baleias, como um exemplo aqui da cachalote pigmeu, possui o músculo do tipo 1, ou seja, fibra vermelha, com bastante mioglobina. Os estudos conseguiram perceber isso na maior parte das baleias mergulhadoras, né? Já
A baleia bicuda de Cuvier, ela foi uma exceção encontrada porque ela possui músculo branco, ou seja, é músculo do tipo 2, que é um músculo de contração rápida, mas também com bastante mioglobina. A baleia piloto de aleta curta, ela também foi uma das exceções encontradas, um terço dela mais ou menos possuía músculo do tipo 2A, de contração rápida quando comparado com o músculo do tipo 1, e com bastante mioglobina também. E outra característica é que as baleias, elas possuem as suas fibras musculares maiores quando comparados com outros cetáceos, como os golfinhos. Então aqui a gente tem corte histológico de 4 cetáceos, o A é de um golfinho, o B é de um boto, boto pintado do Atlântico, no caso. O C e o D são de baleias, sendo que o C é de uma baleia adulta cachalote, de uma fêmea, e o D é de uma bicuda de Cuvier. O que eles encontraram? Que as fibras são bem grandes e possuem muita mioglobina, o que faz sentido porque elas mergulham por bastante tempo, principalmente durante as migrações, e elas precisam de bastante oxigênio nesse momento, né? E esses diferentes tipos de fibra também armazenam e produzem energias de forma diferente. Apesar de serem todas baleias, elas produzem energias e armazenam energia de forma diferente. Então a gente tem dois tipos que eles encontraram de armazenamento de energia, em forma de glicogênio, intramiofibra, ou em forma de gotículas de lipídio. A gente tem aqui mais 4 cortes histológicos mostrando. Então, a primeira, que é de uma cachalote pigmeu, e a segunda, de uma cachalote, elas possuem glicogênio como maior parte de formação de armazenamento de energia. Já a C, que é uma baleia piloto de nadadeira curta, e a D, que é uma baleia bicuda de Blainville, elas possuem lipídio como forma de armazenamento de energia, ou seja, gordura. Dá pra gente ver bem aqui, nessas partes mais escuras do corte histológico do músculo, são onde são encontrados os lipídios. Sendo que quanto menor a fibra, mais lipídio foi encontrado no animal. E quando a gente diz isso, a gente não quer dizer que só é encontrado lipídio, é encontrado também glicogênio, só que numa porcentagem diferente. E como que eles fazem para usar essa energia, né? Então, no caso do glicogênio, tem a quebra do glicogênio em glicose, e essa glicose é quebrada para gerar energia. A quebra da glicose chama glicólise. Então, eu coloquei aqui a equação, não vou entrar muito a fundo dela por causa do tempo. Mas a gente tem aqui a glicose, ela, junto com 2 NAD+, 2 ADP e 2 fosfatos, ela gera 2 piruvato, 2 NADH, 2H+, 2 ATP, que é a molécula de energia, e 2H2O. Sendo que esse piruvato ele pode ser oxidado em lactato ou ele acaba indo para o ciclo de Krebs. Já o lipídio ocorre 3 etapas para poder ter a produção de energia. Então, primeiro é a beta-oxidação, depois tem o ciclo de Krebs e, por último, a cadeia respiratória mitocondrial. Tudo isso ocorre na mitocôndria. Então, na beta-oxidação, esse processo acontece para que haja a inserção de um acetil-CoA para que ele consiga entrar no ciclo de Krebs e depois ir para a cadeia respiratória e formar ATP nesse momento. E a beta-oxidação ela possui 4 etapas, que eu não vou entrar a fundo aqui. E as diferentes demandas energéticas, elas são diferentes de acordo com o ambiente. Então, a Terra ela possui uma demanda energética maior, os corredores, no caso, do que o ar e do que a água. Como a gente pode olhar aqui, então, os nadadores, eles possuem um menor custo de transporte do que os voadores e do que os corredores. Isso porque eles possuem algumas vantagens em relação à sua flutuabilidade que ajuda a contornar os problemas da gravidade. Já os voadores, eles são ajudados pelo empuxo, o que ajuda também a contornar os problemas da gravidade. E já os corredores são os que mais usam energia para se locomover. Mas os mamíferos nadadores, eles usam bastante energia para a locomoção, como a gente pode ver aqui.
Por que isso acontece? Porque o tamanho do corpo importa. Então, apesar dos custos para se aquecer dos animais maiores serem menores, porque eles possuem mais massa, mais, no caso, tecido adiposo, então eles conseguem se aquecer de uma maneira mais eficiente e perdem menos essa energia do que os animais menores. No caso aqui eu coloquei uma doninha anã, que é um animal bem pequenininho, em comparação com uma doninha cachalote. No entanto, os custos de locomoção aumentam quando o corpo do animal é maior. E mesmo em ambientes, no mesmo ambiente. No caso aqui, a gente tem um peixe cirurgião em comparação com uma baleia jubarte, e a baleia jubarte ela tem muito mais trabalho, muito mais força, muito mais custo de locomoção do que o peixe cirurgião, porque ela precisa vencer o arrasto e quanto da água, no caso. E quanto maior o corpo, maior a massa corporal, maior a força que ela tem que fazer para conseguir se locomover dentro da água. E no caso das migrações, a migração custa? Ela custa bastante. Para as baleias poderem migrar, elas passam cerca de 4 meses em águas frias, normalmente do Ártico, estocando energia e comendo, para poder estocar essa energia em forma de gordura. Quando ela começa a migrar até o fim da migração, ela gasta cerca de 2.937.000 kJ de energia. E sendo que a gordura corporal dela tem 38.500 kJ por quilograma de energia. E para ela conseguir fazer essa migração, ela precisa consumir quase 300 kg de alimento por dia. E esse alimento, eu coloquei aqui até né, o animalzinho, é o Euphausia superba, que são os krills, né? Algumas curiosidades sobre as migrações são que os animais que fazem longas migrações, como as baleias, elas passam dias sem comer. Ao final da migração, o animal ele pode ter sua reserva energética totalmente esgotada e as águas geladas são repletas de alimento para as baleias. Então, se tem todos esses fatores e ainda nas águas geladas tem bastante alimento, por que as baleias migram? Elas migram pela eficiência energética do filhote. Normalmente as mães são as que mais migram, porque o filhote, quando nasce, ele não consegue armazenar energia de uma forma mais eficiente em águas geladas. Eles são menores e eles têm mais problema para conseguir fazer isso do que os adultos. Então, eles precisam nascer em águas mais quentes. Por isso, as baleias acabam migrando para ter os seus filhotes em águas mais quentes. E as mães, além de ter que ter energia para migrar, elas ainda precisam armazenar energia para conseguir amamentar esses filhotes depois, quando eles nascem. Então, qual a conclusão do nosso trabalho? As baleias, elas são pertencentes a uns grupos de cetáceos, e elas são grandes mamíferos marinhos, e os custos de locomoção delas, comparadas com os peixes, são muito maiores por causa do seu peso e tamanho corporal, e elas precisam têm mais dificuldade para vencer a força de arrasto. Esses animais, mesmo que pertencentes ao mesmo grupo, que no caso são cetáceos, eles têm diferentes e diversas características no que diz respeito ao tipo de fibra muscular e a maneira que elas armazenam e geram essa energia. As baleias são animais migratórios e durante esse período que elas estão migrando, elas gastam muita energia e para isso elas precisam passar um bom tempo se alimentando e se alimentando bastante para conseguir armazenar essa energia. Contudo, mesmo com todos esses problemas de que elas precisam se movimentar por muito tempo e ficam esse tempo todo sem comer, acaba sendo mais compensatório para esses animais terem os seus filhotes em águas mais quentes pelo fato de eles conseguirem poupar mais energia do que em águas frias. Então, essas são as nossas referências. Muito obrigada.